Em tempos antigos, quando a maldade dos homens se multiplicava sobre a face da terra, e o coração de muitos se inclinava continuamente para o mal, havia um homem justo. Seu nome era Noé. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Ele andava com Deus. Sua família era um pequeno núcleo de retidão em meio a uma geração corrompida. Consistia em sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas de seus filhos. 8 almas no total, escolhidas e preservadas para um propósito grandioso e terrível. Então, a voz do Altíssimo ressoou no coração de Noé, trazendo uma ordem de magnitude sem precedentes. Deus instruiu Noé a construir uma grande arca, uma embarcação colossal, diferente de qualquer outra já vista. Não um barco comum, mas uma estrutura imponente, descrita na fonte como sendo tão vasta quanto um navio, porém com a forma de uma caixa, longa e maciça. Deus foi meticuloso em suas instruções, detalhando cada aspecto da construção divina. A arca deveria ser feita com 3 andares distintos, e dentro, inúmeros compartimentos seriam criados. Compartimentos designados especificamente para Noé e sua família, para abrigar aquelas 8 vidas preciosas. Compartimentos dedicados a acolher os animais, criaturas de todas as espécies que seriam reunidas sob o cuidado de Noé. E vastos espaços para armazenar a provisão, a comida necessária para sustentar todos os habitantes da arca durante o tempo incerto que viria. A ordem divina incluía um requisito vital. A arca deveria ser construída de tal forma que nenhuma água pudesse penetrá-la. Ela precisava ser completamente segura e impermeável diante do que estava por vir. E junto com a ordem de construir, veio a terrível revelação do propósito por trás desta tarefa monumental. Deus declarou a Noé com solenidade inquestionável: "Vou mandar um grande dilúvio de água e destruir todo o mundo. A catástrofe seria global, total. Quem não estiver na arca vai morrer." Assim, a arca não era apenas uma construção, mas a única esperança de sobrevivência em face de um julgamento divino iminente, que varreria a terra. Diante desta palavra poderosa e assustadora, que revelava a ira de Deus sobre a impiedade do mundo, Noé e seus filhos não hesitaram. Eles escolheram a obediência, obedeceram a Jeová, ao Senhor de toda a criação. E com fé inabalável, iniciaram o trabalho árduo e desafiador de construir aquela arca colossal, o instrumento da salvação, em meio à ruína predita. Este foi o começo da jornada, o primeiro passo em um caminho que exigiria anos de trabalho, fé e perseverança. O destino de toda a vida na terra repousava agora sobre a obediência deste homem justo e sua família, e sobre a construção desta arca segundo a ordem do Altíssimo. A voz do Altíssimo ressoou, carregada de propósito e instrução. Uma ordem singular foi dada a Noé: construir uma embarcação, não uma embarcação comum para as águas conhecidas, mas uma arca, uma caixa imensa, diferente de qualquer coisa já vista na terra. Deus especificou os detalhes desta construção sem precedentes. Seria uma estrutura de vastas dimensões, tão grande como um navio, mas parecendo mais uma grande e comprida caixa, projetada para um fim sagrado e urgente. O Senhor detalhou a estrutura interna, ordenando que a arca tivesse 3 andares distintos, 3 níveis para abrigar a vida que seria preservada. E não apenas andares, mas compartimentos. Numerosos compartimentos seriam construídos dentro desta colossal caixa. Cada espaço teria seu propósito designado, separando e protegendo os que nela entrariam. Haveria compartimentos específicos para abrigar a própria família de Noé, os poucos escolhidos para escapar da destruição vindoura. Haveria espaços reservados para os animais, uma vasta coleção de todas as criaturas da terra, que seriam trazidas sob a proteção divina. E haveria igualmente amplos compartimentos para armazenar a provisão, a comida necessária para sustentar a todos durante o tempo de provação que se aproximava. Deus foi meticuloso em suas instruções, garantindo que a arca fosse construída com a máxima integridade. Ordenou que fosse feita de tal forma que nenhuma água pudesse penetrar suas paredes ou seu teto. Uma fortaleza flutuante, impenetrável às forças que seriam desencadeadas. E então, o motivo por trás desta tarefa monumental foi revelado, uma razão que assombraria a terra. Deus anunciou seu julgamento sobre a impiedade da humanidade. "Vou mandar um grande dilúvio de água e destruir todo o mundo", declarou o Criador. Uma catástrofe global,
Uma inundação de proporções inimagináveis varreria a face da terra, aniquilando toda forma de vida. Mas a arca, esta estrutura divinamente projetada, ofereceria refúgio. Apenas aqueles que estivessem dentro dela sobreviveriam. Apenas a família de Noé e os animais que Deus ordenasse entrar escapariam da fúria das águas. Era uma ordem de salvação em meio à sentença de destruição, um chamado à fé e à obediência diante de um destino terrível para o mundo lá fora. A arca seria o único santuário, o único escape da ira divina que se manifestaria sobre a terra corrompida. A construção começou com esta revelação divina, com esta promessa de julgamento e esta oferta de salvação para os poucos justos. Com o coração firme e a fé inabalável, Noé e seus filhos ouviram e obedeceram à poderosa ordem de Jeová. Uma tarefa colossal aguardava-os: construir uma embarcação, uma arca de proporções nunca vistas, conforme o design divino. Sem hesitação, eles começaram a obra, a moldar a madeira, a unir as partes, a erguer as paredes daquela futura fortaleza flutuante. Enquanto isso, o mundo ao redor seguia em seu caminho, distante da verdade que Noé proclamava. Viam a família trabalhando, dia após dia, ano após ano, naquele projeto estranho, e a reação, era de puro escárnio. As outras pessoas, impregnadas de maldade e indiferença espiritual, simplesmente riram da ideia. Noé advertia, falava do iminente juízo de Deus, de um dilúvio que cobriria a terra, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. Ninguém, absolutamente ninguém entre a multidão zombeteira, acreditou quando Noé contou o que Deus ia fazer. A noção de uma catástrofe global, enviada pelo Criador, era risível para eles. E assim, continuaram em sua impiedade, ignorando o aviso, enquanto a arca crescia lentamente. Aquela não era uma tarefa rápida. Levou tempo para construir a arca. Muito tempo, pois ela era muito grande, requerendo esforço constante e fé persistente ao longo de décadas. Imaginem a perseverança necessária, trabalhando sob o olhar da zombaria diária, ouvindo as risadas e os comentários sarcásticos. Mas Noé e sua família não vacilaram. Sua obediência era um farol em meio à escuridão da descrença geral. E assim, após muitos anos de fiel labor, finalmente, aquela imensa arca ficou pronta. Pronta para cumprir seu propósito divino, um monumento à fé em um mundo que se recusou a acreditar. Após muitos anos, o trabalho árduo chegou ao fim. A arca colossal, uma embarcação sem velas nem leme, estava pronta. Erguia-se imponente, exatamente como Deus havia ordenado. Era um refúgio, um testemunho de fé erguido em meio a um mundo que se afundava na incredulidade. Então, veio a próxima instrução divina, uma ordem que encheria a arca de vida. Deus mandou Noé reunir consigo todos os tipos de criaturas viventes, e não de qualquer maneira, mas com precisão divina. De cada espécie animal, deveriam entrar na arca 2, macho e fêmea. De certos animais, 7 pares, macho e fêmea. E todas as espécies de aves também encontrariam abrigo naquele vaso de salvação. Era um espetáculo sem precedentes, a criação respondendo ao chamado do Criador, marchando em direção ao único lugar seguro na terra. E Noé, como sempre, obedeceu a cada detalhe, com diligência e fé inabalável. Com a vasta companhia de animais e aves acomodada em seus compartimentos, chegou o momento mais solene. Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas, um total de 8 almas, entraram na arca. Deixaram para trás o mundo conhecido, a terra, que em breve seria varrida. Adentraram o refúgio construído pela fé, fechando-se para tudo o que acontecia lá fora. Enquanto isso, lá fora, a vida seguia seu curso impenitente. As pessoas continuavam em suas rotinas, casando-se, comprando, vendendo, rindo da pregação de Noé. Não deram ouvidos ao aviso. Não acreditaram na palavra de Deus proferida por seu servo. Estavam cegos pela impiedade e pela zombaria. Mas o tempo da misericórdia chegou ao fim. A porta da arca naquela entrada maciça foi fechada, não por Noé ou por seus filhos, mas pelo próprio Deus. Um selo divino, um ato de proteção para os que estavam dentro e um sinal de julgamento para os que permaneceram fora. Agora, dentro da arca havia espera, um silêncio carregado de expectativa. Lá fora, a ignorância continuava,
mas não por muito mais tempo. A porta estava selada, a salvação estava garantida para os de dentro, e o destino estava selado para os de fora. Eles aguardavam Noé e sua família, seguros na arca, protegidos pela mão de Deus, pelo que estava para acontecer lá fora. O mundo continuava sua jornada profana. Os corações endurecidos, as mentes cegas, prosseguiam em seus caminhos de outrora. Nenhuma fé, nenhuma crença nas palavras que um homem justo proferia, dia após dia, ao longo de décadas. Zombarias ecoavam pelos vales, risos ressoavam pelas colinas. Desprezo velava os olhos dos que rejeitavam o aviso divino. A arca, aquela imensa caixa de madeira, erguia-se como um monumento à loucura para eles, ou assim pensavam. Mas o eterno cumpridor de promessas não falha. De repente, irrompendo dos céus, não um orvalho suave, mas torrentes impiedosas. Água, água e mais água. O riso cessou abruptamente. O escárnio congelou nos lábios. Oh, a surpresa! Oh, o terror que tomou conta das almas despreparadas. A realidade cruel e inegável desabou sobre eles como as próprias águas que agora os ameaçavam. O pânico se espalhou mais rápido que o vento tempestuoso. Onde buscar refúgio agora? Onde encontrar abrigo da fúria do Criador? Corriam desesperados, batiam na porta da arca. A mesma porta que ridicularizaram. A mesma porta que ignoraram enquanto estava aberta. Mas era tarde demais. Infinitamente tarde demais. Jeová mesmo havia selado a entrada. E o que ele fecha, nenhum homem pode abrir. A água subiu com uma voracidade assustadora. Transbordou rios, engoliu vales. Tornou-se um mar impetuoso, arrastando árvores milenares, rolando pedras gigantescas com um estrondo apocalíptico. O som era ensurdecedor. O medo era esmagador. Subiam aos montes buscando uma elevação, um refúgio momentâneo contra a maré crescente. Se tão somente tivessem ouvido, se tão somente tivessem crido e entrado na arca enquanto havia tempo, agora, apenas o lamento e o desespero restavam. A chuva não parou. 40 dias e 40 noites, a torrente celestial continuou a cair sem trégua. A água subiu sem parar. Cobriu as colinas, escalou as montanhas mais altas. Nada escapou daquela purificação cósmica. Tudo que respirava fora da arca pereceu. Homens, mulheres, crianças, animais, todos silenciados pela inundação divina. Apenas um testemunho flutuava sobre o abismo aquático. A arca, construída na fé, navegava segura sobre as águas da destruição. Dentro dela, a vida persistia. Fora dela, a morte reinava absoluta. Um cenário de juízo e salvação. O céu chorou com uma fúria jamais vista. A água, torrencial e implacável, despencava dia após dia. 40 dias e 40 noites a chuva não cessou, cobrindo a face da terra com um manto líquido de juízo e destruição. O dilúvio, que antes parecia um riso aos olhos zombeteiros, tornou-se a realidade esmagadora. Os córregos viraram rios caudalosos, os rios tornaram-se mares furiosos. E o mar engoliu a terra em um abraço mortal. A água subiu sem parar, galgando encostas e montanhas, desafiando picos outrora altivos. Até mesmo os cumes, mais elevados que pareciam tocar o firmamento, foram engolidos pela fúria aquática. Não havia refúgio, não havia escape. Onde antes havia vida vibrante e almas despreocupadas, restava apenas a superfície infinita de um oceano turbulento. Como Deus havia predito em sua palavra solene, toda a criatura que respirava fora da arca pereceu naquele julgamento. O fôlego, de vida concedido por Deus, foi recolhido das narinas de todos os seres, homens e animais, que haviam rejeitado a misericórdia oferecida através de Noé, cidades, civilizações. Toda a corrupção e violência que infestava a terra foram varridas pela torrente purificadora. Um silêncio sepulcral pairou sobre a vastidão aquosa, pontuado apenas pelo som das ondas e do vento sobre as águas. Mas, em meio a esta desolação total, uma embarcação, uma simples caixa de madeira tratada com betume, flutuava impávida. A arca, construída com diligência e fé, conforme cada detalhe instruído pelo Altíssimo, não afundou, não se despedaçou. Ela foi levantada pelas próprias águas que destruíram o mundo, sustentada pela mão poderosa de Deus, Noé, sua família, e a miríade de criaturas que ele havia mandado reunir, estavam seguros dentro daqueles muros de madeira, testemunhando de seu refúgio a aniquilação do mundo pecaminoso.
A tempestade continuou a rugir, as águas a subir, mas a arca permanecia como um símbolo de esperança e obediência em um mundo que jazia afogado. Finalmente, após a longa e terrível provação, a chuva parou. O sol, outrora escondido pela cortina espessa de nuvens, voltou a brilhar sobre um cenário radicalmente transformado. O que se via de horizonte a horizonte era apenas água, um vasto e imenso mar que cobria tudo. E sobre essa imensidão líquida, navegando solitária, estava a Arca de Noé, a única testemunha da vida que sobreviveu ao cataclismo universal, uma imagem de destruição completa fora e de salvação garantida dentro. Um lembrete sombrio do preço da desobediência e da fidelidade daquele que confia em Deus. No imenso mar que cobria a terra, uma cena de silêncio total pairava. Apenas a Arca de Noé flutuava sobre as águas sem fim. Os gigantes, aqueles seres temíveis que causaram tanto mal, haviam desaparecido. A destruição do dilúvio os alcançou a todos. Eles não podiam mais ferir nem oprimir as pessoas. Tinham morrido, sim. Todos eles pereceram, juntamente com suas mães e toda a humanidade ímpia que rejeitou a verdade de Deus. Mas e seus pais? O que aconteceu com os pais destes gigantes? Eles não eram como os outros que a água tragou. A fonte revela um segredo profundo sobre a natureza deles. Eram anjos. Seres espirituais poderosos que, por rebelião, desceram do céu para a terra, assumiram corpos humanos, viveram entre os homens, corromperam a criação, causaram a iniquidade que levou ao julgamento divino. Quando o grande dilúvio veio com sua fúria incontrolável e a morte varreu a face do planeta, estes anjos não pereceram como os mortais, não podiam ser afogados. Deixaram os corpos físicos que haviam criado para si. Abandonaram aquelas formas humanas que lhes permitiam interagir no mundo material de maneira proibida. Retornaram ao reino espiritual, voltando a ser o que eram, em essência, anjos. Mas que destino os esperava? Não retornaram para a família celestial de Deus. Sua desobediência e corrupção os tornaram indignos. Tornaram-se párias no cosmos, excluídos da comunhão com o Criador Santo. A Bíblia os identifica claramente. Tornaram-se anjos de Satanás, demônios, espíritos malignos condenados a opor-se ao propósito divino. O dilúvio limpou a terra física da sua presença encarnada, mas seu estado espiritual se tornou ainda mais sombrio e fixo na rebelião. E então, em meio à vastidão líquida que cobria o mundo, a mão poderosa de Deus começou a agir de uma nova maneira. A chuva havia cessado, o sol podia brilhar novamente, mas as águas permaneciam, um testemunho colossal do julgamento divino. Mas o Criador não deixaria a terra para sempre submersa. Ele agiu com soberania para cumprir seu propósito de preservação e recriação. Deus fez com que um vento começasse a soprar sobre a superfície das águas. Um vento enviado diretamente de sua vontade soberana. E sob a força desse vento divino, as águas do dilúvio começaram, lentamente mas seguramente, a baixar, a diminuir sua altura sobre a face da terra. O processo de restauração e nova vida havia começado, e o vento soprou com a força divina, movendo as águas vastas que cobriam tudo sob o céu. As águas que subiram em fúria começaram agora a recuar, a diminuir sua força implacável. 5 meses se passaram, um tempo vasto e solitário, dentro dos muros da arca, quando finalmente, um tremor suave anunciou o fim daquela deriva sem rumo. A arca gigante, caixa de vida no oceano global, pousou suavemente sobre o cume de um monte, um pico solitário emergindo da vastidão líquida. Mas ainda não era tempo de sair. As águas ainda reinavam, embora diminuíssem. Mais dias e semanas se arrastaram dentro daquela embarcação sagrada. Então, lentamente, os que estavam dentro puderam vislumbrar através das aberturas. Sim, os cumes de outros montes começavam a reaparecer como ilhas de esperança em um mar que agora cedia. A terra se revelava aos poucos, mas ainda estava encharcada, perigosa demais para pisar. Noé, com a sabedoria que lhe foi concedida, decidiu testar as águas, enviar mensageiros alados para buscar sinais da nova terra. Primeiro, ele soltou uma ave negra, um corvo, para que voasse pela vastidão úmida. O corvo partiu, mas não encontrou repouso seco para suas patas. Ele voou por algum tempo, e então voltou para a arca,
sua única morada segura. Noé o enviou várias vezes, e sempre o corvo retornava, incapaz de encontrar um lugar para se fixar. Então, Noé enviou uma ave diferente, uma pomba, para ver se a água havia diminuído na terra. A pomba voou, mas como o corvo não achou lugar seco para ficar, e retornou para a arca, o único ponto de abrigo em um mundo ainda inundado. Mas Noé persistiu. Ele enviou a pomba uma segunda vez, um voo de esperança em meio à incerteza, e eis que a pomba voltou, trazendo em seu bico um raminho verde de oliveira. Um sinal inconfundível de vida nova, de árvores que emergiam das águas, de terra que secava. Assim, Noé soube com certeza que as águas haviam baixado significativamente. Encheu-se o coração com a certeza da promessa divina. Noé enviou a pomba pela terceira vez, e desta vez, ela não voltou. Finalmente, havia encontrado um lugar, seco para viver, um lar no mundo renovado. A longa espera havia terminado. Após mais de um ano confinados na arca, um ano de flutuação sobre as águas da destruição, a voz de Deus soou novamente para Noé. Saia da arca, ordenou o Criador. Tome toda a sua família e os animais com você. Que momento de alívio, de gratidão, de alegria indescritível. Sair para a luz do sol, respirar o ar fresco de um mundo lavado e purificado. Sair para repovoar a terra, cumprir o propósito eterno de Deus para a criação. A obediência de um homem salvou a humanidade e a vida animal. E agora, a fé era recompensada com um novo começo glorioso. Que a lição da obediência e da confiança em Deus ressoe sempre em nossos corações, pois mesmo nas maiores tempestades, aquele que promete cumpre sua palavra, trazendo salvação e uma nova aliança. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.